Olá, queridos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bookcast Garimpando a Palavra. Desta vez nós faremos um comentário, um resumo do bloco chamado A Macrovisão da Bíblia, que nós apresentamos dos episódios número 2 ao episódio número 6. Então nós não vamos ter leitura hoje de livro, mas apenas um comentário daquilo que nós vimos ali, quem sabe esclarecendo melhor os conceitos ali registrados. Inicialmente nós vimos que Deus tem um plano, Deus tem uma vontade, Deus tem um bom prazer, e isso está baseado em Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10, que diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito ou bom prazer, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então nós vimos que Deus tem um plano, Deus fez um plano para o homem. Então, para que serve o homem? O homem tem uma finalidade, ele não foi criado sem função, sem um objetivo. E é sobre isso, né, que esse episódio falava, sobre o plano de Deus para o homem. Na verdade, esse plano é maravilhoso porque estava de acordo com o bom prazer de Deus. Deus teve prazer em criar o homem, na verdade, em toda a sua criação, criando o homem, colocando ali no Jardim do Éden, para, daí para frente, cooperar com Deus, né, no seu plano eterno. Muito bem, aqui então fala que Deus tem um bom prazer e que Deus tem um propósito. Esse propósito estava em Cristo. E esse propósito era levado a cabo em uma dispensação do tempo, como essa palavra aqui de Efésios fala. Ou seja, dentro de um cronograma no tempo, dentro de um planejamento. E essa palavra que está em Efésios 1:10, dispensação da plenitude dos tempos, no grego é oikonomia. Essa palavra ela é formada das palavras gregas oikos mais nomos, que significa administração de uma casa. Ou seja, Deus planejou uma casa para ele e ao longo do tempo Deus iria dispensar a si mesmo para dentro do homem, ia dispensar a sua vida, ia dispensar ele mesmo, isso dentro de um cronograma, que aqui em Efésios chama-se oikonomia de Deus, ou seja, é o plano de Deus para o homem. Essa palavra é muito crucial que ela seja entendida, porque ela também denota a administração de uma casa, a distribuição de comida de uma casa. Então Deus tinha a ideia de distribuir comida para a sua casa. E essa distribuição de comida, na verdade, era ele mesmo, como a árvore da vida e também como o rio da água da vida. E ao longo do tempo, nessa dispensação do plano de Deus, nós temos no Novo Testamento a produção da igreja, que não é nada mais, nada menos do que a casa de Deus, o lugar onde Deus habita. E essa casa, a igreja, um termo hoje tão deteriorado, ela é nada mais, nada menos do que um organismo vivo, uma entidade orgânica. Ela não é uma religião, ela não é qualquer organização humana. A igreja é a casa de Deus e é o resultado desse plano de Deus para o homem. O que Deus quer? Ele quer dispensar a si mesmo para dentro do homem como vida, e a partir daí, no Novo Testamento, nós temos a igreja, que é essa casa de Deus. Muito bem, então nós vimos que para isso acontecer nesse plano divino, nesse plano eterno, Deus colocou o homem no Jardim do Éden e diante de duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus quis dar uma escolha para o homem, Deus não quis empurrar o seu plano, como a gente diz, de goela abaixo para dentro do homem. Deus quis dar para o homem a liberdade de escolha. Ele tinha então a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que significam essas duas árvores? A árvore da vida tipifica Deus mesmo como vida para o homem. E a árvore do conhecimento do bem e do mal tipifica a árvore de Satanás, que quer levar o homem a resolver a sua vida, a viver a sua vida pelo conhecimento do certo e do errado.
Então esse não era o plano de Deus. O plano de Deus era dar vida para o homem. Podemos dizer que essa árvore da vida é a própria corporificação da vida de Deus. Deus é vida. Deus é, na verdade, a forma mais genuína de vida é Deus. No grego, essa palavra é zoe, que significa a vida atribuída a Deus. Então, essa árvore da vida tipificava o próprio Deus, que no seu plano eterno, na sua economia, ele se daria para o homem como vida. Ele não desejou que o homem vivesse numa religião, olhando o que é certo, o que é errado, praticando o que é certo, deixando de praticar o que é errado. Isso é a árvore do conhecimento, do certo e do errado. O plano original de Deus, a economia de Deus, era que o homem vivesse pela vida de Deus. Então aí nós temos a árvore da vida como a corporificação da vida de Deus. Além da árvore da vida, nós temos ali no Éden também o rio da água da vida. Poxa, que impressionante! Esse jardim é demais. Ela tem a árvore da vida e ela também tem um rio fluindo. Por que o fluir desse rio? O fluir desse rio significa que Deus quer entrar no homem. Porque a árvore da vida é a corporificação da vida, mas o rio da vida é Deus sendo colocado dentro do homem. Nós podemos dizer que isso é o processo pelo qual Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito, que são vida, são três em um, eles conseguem entrar no homem para ser a vida e a realidade do homem. Por exemplo, quando nós temos um rio fluindo, na verdade, abaixo da superfície da terra, nós temos um manancial de águas que sobe através das camadas de terra e brota na face da terra como uma fonte. E essa fonte começa a fluir através da superfície da terra. Então imagine bem, há três fases aí: o manancial, a fonte e o rio. A água do manancial flui através da fonte e a fonte alcança as pessoas através do rio. Isso diz para nós muito a respeito do Deus triuno. Deus Pai é o manancial, em que está o manancial da vida. Deus Filho veio a essa terra para ser ferido por nós e dele sair água, como foi falado ali no Evangelho de João. No seu lado fluiu sangue e água. E esse Cristo é então essa fonte que foi fendida na terra. Mas como ele poderia entrar em nós? Através do fluir do Espírito. Então o Espírito é esse rio fluindo. Então, só repetindo para não ficar confuso: manancial é Deus Pai, o Filho é a fonte e o Espírito é o fluir desse rio. Para enfatizar essa questão, leamos o que está em João 6,63. Diz assim: o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Aqui é crucial o entendimento de que o Espírito é o que dá vida. Em João 7, 37 a 39, diz o seguinte: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, por esses versículos, nós entendemos claramente que o Espírito é o que vai transmitir a vida de Deus para dentro de nós, e quem tem sede, bebe, e do seu interior fluirão rios de água viva. Agora vejamos como isso acontecia lá no Jardim do Éden. Primeiro havia o rio Pison, que podemos dizer que é o rio original, o rio que estava fluindo para dentro do homem antes da queda. Mas depois da queda, o homem se desviou, se distanciou de Deus e foi para lugares diferentes e complicados. O homem foi atrás da sua própria sobrevivência, o homem caiu em pecado e o homem também
se envolveu com a religião, o esforço próprio para buscar a Deus e achar a Deus. Como que a gente pode ver isso? Por exemplo, os 3 braços do rio eram Gion, o Tigre e o Eufrates. O Gion, ele alcançava a terra do Egito, ali a terra de Cuxi, que é no Egito. E o Egito tipifica a escravidão de Faraó no mundo da sobrevivência, no mundo em que as pessoas procuram o bem-estar, procuram o sucesso profissional, e nessa carreira desenfreada em busca da sobrevivência, o homem esquece de Deus. Mas Deus é tão maravilhoso que o rio Gion, como esse fluido espírito, ele alcança as pessoas no mundo da sobrevivência. O segundo rio, o rio Tigre, ele alcançava a Assíria. E na Bíblia a Síria tipifica uma terra de pecado, ou seja, por mais que seja a sua dificuldade na vida pecaminosa, por mais pecador que você seja, há um rio que chega até você. E por fim nós temos o rio Eufrates, que atinge a região ali da Caldeia, da Babilônia, que é considerado uma terra de idolatria, uma terra cheia de ídolos, que representam as religiões, ou seja, o esforço humano para se alcançar os céus. Eles criaram ali, edificaram a Torre de Babel numa tentativa de chegar a Deus por seu próprio esforço. Então, resumindo, esses 3 rios, eles alcançam o homem aonde ele está. Se você está perdido lá no mundo da sobrevivência, preocupado com tudo e distante de Deus, se você está no mundo do pecado, ou se você é uma pessoa religiosa, buscando a Deus por meios que não são de acordo com a palavra de Deus, você tem uma palavra de esperança. Há uma esperança para você. Há o rio Pison, rio Gion, rio Tigre e o rio Eufrates, que é o fluir desse espírito maravilhoso através de todas as pessoas. Deus flui através daqueles que bebem. Os que bebem fluem do seu interior rio de água viva. E isso chega ao alcance de todas as pessoas. O resultado desse processo todo é que Deus produz a igreja. O que é a igreja? A igreja é uma entidade orgânica, cheia de vida. Não é uma religião, não é uma organização. A igreja é viva. E a igreja é formada por todos aqueles que foram vivificados pelo rio da água da vida. Por fim, na Nova Jerusalém, nós teremos também o rio da água da vida, brilhante como cristal. Ou seja, por toda a eternidade, nós estaremos sempre bebendo desse rio da água da vida. Resumindo, hoje você precisa beber desse rio para receber o Deus triuno para dentro de você, para receber vida dentro de você. Você não precisa de uma religião, você não precisa de esforço próprio para ser salvo, você precisa do rio da água da vida. E futuramente todos estaremos na Nova Jerusalém, bebendo eternamente desse rio da água da vida. Deus abençoe a todos, nos vemos nos próximos episódios. Jesus é o Senhor. Você acabou de ouvir mais um episódio do Bookcast Garimpando a Palavra, trazendo até você os tesouros da literatura cristã. Nos vemos nos próximos episódios. Até lá!